A construção de uma base aliada sólida será decisiva para que o novo governo Lula possa aprovar projetos, negociar propostas no Congresso. Um dos principais desafios será um legislativo, em tese, mais oposicionista, com uma base inicialmente mais ligada aos partidos que apoiaram o candidato Bolsonaro. Para repercutir a montagem de uma base de apoio de Lula, analisar o cenário todo, a Basília vai conversar agora com o deputado federal, vice-líder do governo na Câmara, José Medeiros, do PL do Mato Grosso, e também com o deputado federal Volney Queiroz, do PDT do Pernambuco, líder da oposição. Basília, bom programa para você e para os nossos convidados. Vamos nessa, Colombo, obrigada, muito bom dia mais uma vez para você. Olha, o Dois Lados está diferente hoje, a gente transmite diretamente aqui do CCBB, que todo mundo já sabe, né? É o palco do governo de transição, onde está funcionando o gabinete do governo eleito nessa fase de passagem de bastão, literalmente, de quem hoje é Bolsonaro e quem vai assumir o governo junto com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu chamei aqui o vice-líder de governo, do governo de Jair Bolsonaro, José Medeiros. Muito bom dia, obrigada por ter aceitado o convite. E também o líder de oposição na Câmara dos Deputados, Volney Queiroz, que é do PDT. Muito obrigada também por estar cedinho aqui. Daqui a pouco tem reunião do Conselho Político do governo Lula, do novo governo Lula, aqui no CCBB. Então a gente vai bater uma bola, começando pela declaração do presidente, né? O presidente na COP27 afirmou mais cedo que o dólar pode subir, a bolsa pode cair, paciência, um tipo de justificativa para o furo do teto fiscal, que a gente vai ver aí com a aprovação da PEC da transição, que foi apresentada ontem pelo novo governo. Os dois são estreantes aqui no quadro, então eu vou pedir que vocês decidam, então, quem vai começar? Medeiros ou Volney? Eu começo. Olha, então vamos com o parlamentar que defende o governo eleito sobre esta declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É um mau sinal de que haverá muito gasto aí pela frente? Não, é uma declaração de quem vem falando isso desde a campanha eleitoral. O presidente Lula sempre foi um crítico do teto de gastos. Aliás, nós da hoje oposição votamos contra o teto de gastos. Eu particularmente votei contra o teto de gastos no governo Temer, a aprovação dessa lei do teto de gastos, e o presidente Lula sempre questionou isso. E o que ele fala hoje é justamente de que é preciso ter um teto que possa garantir os investimentos e a chegada dos recursos para quem mais precisa. Não é possível a gente denominar de regra de ouro, que é como os economistas apelidaram o teto de gastos, quando isso coloca qualquer outro investimento como regra de bronze e regra de prata. Nós precisamos ter como regra de ouro os recursos chegarem para aqueles que mais precisam. E é justamente isso que nós estamos querendo com a PEC da transição, com a PEC do Bolsa Família, fazer com que esses recursos sejam garantidos durante os 4 anos do governo Lula e que a gente possa ter essa previsibilidade que termina sendo boa para o mercado. Então, a rigor, não há nada de novo na fala do presidente Lula. Líder, é uma má mensagem já para início de governo, dizendo que sim, vai gastar e tanto faz se o dólar subir, se a bolsa cair? Eu creio. Bom, a má mensagem foi a eleição do Lula, né? Porque ela já, como disse o deputado Volney, ela já vem implícita, a eleição do Lula vem esse pacote, porque o PT é contra um teto. Ele é contra o teto de gastos porque eles entendem que o Estado é indutor da economia, e não é. O Estado, ele vive da economia, não existe um pé de dinheiro. O dinheiro para o social, ele vem do mercado, ele vem da economia. Eu me lembro quando estava aquela crise imensa ali em 2015, 2016, o então ministro Blairo Maggi perguntou aquele ministro Joaquim Levy qual era o tamanho da crise e qual a gravidade. Ele respondeu: olha, como vocês são de Mato Grosso, eu vou responder numa metáfora pantaneira. Imagine você ser atacado por uma onça
e você está desarmado. Essa é a gravidade da crise. Agora, até onde ela vai? Falou, imagine que você pega uma tocha, a onça se afasta. Ele falou, se o Brasil fizer a lição de casa, ou seja, manter o teto de gastos, fizer todos os procedimentos que tiver que fazer, a regra de ouro, essa coisa toda, em 6, 7 anos, o Brasil vai começar a decolar, que é agora. Quando o Brasil começa a decolar, vem a galera que defende o furo no teto de gasto. Apaga-se a chama, a onça volta. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Então é um mau sinal. Em que pesa a importância dos gastos sociais? A gente está vindo aí de uma pandemia, tem muita gente passando fome, endividada. Por que o governo insiste nesta tônica de criticar o teto fiscal, de certa forma, provocar o mercado, já que falou pontualmente, né, no dólar e na Bolsa, nesse sobe e desce, nessa volatilidade do mercado? O senhor acha que o presidente eleito está pagando para ver, testando o mercado, ou para os senhores do novo governo, tanto faz a opinião do mercado? Eu acho que, na verdade, o presidente precifica essa PEC da transição. É necessário que se saiba até onde vai o humor do mercado com essa PEC. Se bem que é preciso lembrar que os dois candidatos que foram para o segundo turno prometeram o reajuste real do salário mínimo e a manutenção do Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, de R$600. Então, um ou outro que tivesse ganho precisaria dessa PEC para iniciar o ano de 2023 pagando esse Auxílio Brasil ou Bolsa Família. O nome pouco importa, o valor de R$600 teria que ser pago. E não há recursos no orçamento, ou seja, o teto teria que ser furado de qualquer forma. O que nós queremos é que você que está em casa nos assistindo saiba que o teto de gastos só existe para investimentos públicos. Não existe teto de gastos para pagar os serviços da dívida, os juros da dívida. Ou seja, o que é o teto de gastos? Preste atenção. É você dizer assim, primeiro paga-se aos banqueiros nacionais, internacionais, os agiotas internacionais, e depois o que sobrar a gente investe no Brasil, desde que não exceda aquele limite, aquele teto. Então, o que nós queremos excetuar do teto de gastos é apenas o Bolsa Família, o pagamento do Bolsa Família e investimentos que são residuais aí para as universidades e meio ambiente, algo em torno de 198 bilhões. Nada parecido com 50% do PIB que são pagos hoje aos agiotas internacionais, e quanto a isso, ninguém critica, não há um mau humor, não há crítica, não há relevância. Então, nós precisamos inverter essa prioridade, precisamos investir, e o Estado tem que ser, sim, indutor do desenvolvimento. Essa é um antagonismo natural entre a direita e a esquerda. Nós acreditamos no Estado como indutor do desenvolvimento, como partícipe e precursor do desenvolvimento. A direita acha que não, que o mercado deve dar as regras. E essa é a nossa diferença fundamental. Mas o governo Lula chega avisando que vai chegar com esse viés social, com essa prioridade para os que mais precisam, porque foi essa a sua promessa, foi esse o seu compromisso durante a campanha eleitoral. Com Bolsonaro seria diferente, ou o senhor acha que nós estaríamos fazendo o mesmo tipo de cobertura agora, acompanhando um governo eleito, entregando uma proposta para furar o teto, se sobrepondo à casa dos 100 bilhões de reais, a contas que já apontam para 198 bilhões de reais? Como teria sido se o senhor fosse o governo eleito? Na verdade, a preocupação do mercado não é com esse pontual auxílio desse momento. A preocupação do mercado com essa fala do Lula é que eles sabem que não é o auxílio. Não é o auxílio. É o que o Lula pensa, é o que o deputado Volney falou. É justamente que está precificado aí nessa fala do Lula a não existência de um teto. E o que tem por trás também, que uma certa feita, eu conversando com a deputada Gleisi, ela falou, nós vamos ganhar a eleição e vamos consertar as besteiras que vocês fizeram. Eu falei, qual besteira, deputada? Ela falou, vamos acabar com esse teto de gasto e com essa reforma trabalhista que vocês fizeram. Então, o medo do mercado é isso. É justamente o que vem no bojo dessa coisa toda. Então, isso aí estava precificado porque os candidatos estavam dizendo.
Então o mercado estava tranquilo. Agora, essa coisa de você fazer o moto contínuo é uma corruptela do pensamento de Keynes. E o PT pensa assim. Esse é o medo do mercado. E quando diz o seguinte, o que o deputado Volney falou, de você pagar os banqueiros e não colocar isso no teto de gasto, é justamente isso. Quando você deve na sua casa, no seu orçamento doméstico, você corta os seus gastos de casa porque você deve. Senão, da próxima vez que você precisar de um dinheiro emprestado, você não vai ter. Então, essa é a conta que se faz. Um país que dá calote, ele não tem crédito. E o Brasil vem tendo crédito e está com uma boa nota justamente porque ele paga suas contas. Se ele passar a notar, se o mercado começar a passar a ter essa percepção de que o Brasil tem esse entendimento de que não vai pagar suas contas, porque ele tem esse entendimento, o Brasil vai virar rapidão uma Argentina ou uma Venezuela. Essa é a preocupação do mercado. Não é dúvida também para vocês que integram a equipe de transição do governo quem vai ser o próximo ministro da Economia? Já se fala nessa divisão da pasta em Fazenda e Planejamento, então a gente tem mais nomes, inclusive, a saber, né? Quem vai gastar, quem vai economizar. Não causa uma dúvida entre vocês e vocês não se questionam quando estão ali frente a frente com Alckmin, Lula ou outro integrante do Conselho Político, vocês não perguntam quem é o novo ministro da Economia? Não, nós temos muita confiança Pergunta de ouro. No caráter amplo dessa aliança que foi montada, né? Eu acho que a condução da transição feita pelo vice-presidente Alckmin é um sinal muito claro de que o governo Lula será um governo mais amplo, mais plural, e isso é uma coisa essencial. E voltando um pouco à pergunta anterior sobre o respeito ao teto fiscal e à responsabilidade fiscal, isso sempre foi uma tônica dos 8 anos do governo Lula. Ele governou com amparo na responsabilidade fiscal e deixou reservas cambiais de 370 bilhões de dólares. Então, não é alguém irresponsável, não é alguém que está recebendo o país e está, digamos, improvisando. Então, é um presidente que tem know-how, que tem respeito internacional, que está agora reforçando esse respeito internacional que também ajuda a manter esse crédito internacional. E nós temos confiança de que o presidente saberá, na hora certa, anunciar o seu ministro da Fazenda, sua equipe de planejamento, de orçamento, de gestão, e que nós vamos ter um governo aí que tem responsabilidade com a questão fiscal, mas também, sobretudo, responsabilidade social, que é o que urge no momento. E como a oposição vê essa demora para o anúncio do nome do novo ministro da Economia? Porque acaba virando um prato cheio para vocês explorarem e colocarem aí o dedo nas lacunas, né, nas dúvidas desse governo eleito. De que forma a oposição está encarando isso? Na verdade, a oposição não vê não faz muita diferença quem será o ministro. Porque a gente sabe como pensa, qual é o pensamento do partido que vai estar na condução disso tudo, como pensa acerca da economia, de teto de gasto, dos pontos importantes acerca de tudo e acerca, inclusive, e uma preocupação a mais que a gente tem ouvido é justamente, e eu espero que não aconteça, do que o deputado Volney falou, acerca dessa reserva cambial. Eu já vi gente dizendo o seguinte: nós vamos queimar essa gordura se precisar. Isso é uma preocupação porque isso é o que tem trazido vamos dizer assim, uma segurança, uma retaguarda para o país. Então, o ministro, ele é irrelevante a gente saber quem é ou não, porque ele não vai, vamos dizer assim, quem vai tocar a coisa, porque o PT, essa organicidade do PT, ela é maior do que quem estará lá. Então não faz diferença se é Haddad, se vai ser o Palocci, vamos dizer assim, se eles trouxerem de volta, ou o Gleisi, ou mesmo a Fátima, governadora do Rio Grande do Norte. Olha, a gente está no final do nosso Dois Lados, apenas 30 segundos de cada um. A ideia de que o governo é Lula, mas o Congresso é bolsonarista, já virou mito, levando aí em consideração essa articulação intensa do novo governo de cooptar quem se dizia bolsonarista para a base eleita. Vou começar com o senhor. Virou mito essa história de governo Lula e Congresso bolsonarista? Olha, a gente sabe que o PT tem um jeito peculiar e isso foi
foi bem comentado na medida 470, na ação 470, no mensalão. Então, o cheiro da brilhantina é forte, espero que isso não conte agora nesse Congresso. Então, pode virar mito, sim. O cheiro da brilhantina é forte? 30 segundos. Vocês veem mais bolsonaristas ou mais novos aliados de Lula nessa base que está se construindo? O presidente Lula foi um homem forjado no diálogo e na conciliação. Ele vai fazer um governo de conciliação, de reconstrução, de unidade, vai distensionar esse ambiente e eu acho que isso é muito bom. É bom para o mercado, é bom para o parlamento, é bom para o brasileiro que precisa de estabilidade, de credibilidade e de previsibilidade. Ele tem feito muita menção a esses 3 pontos e eu acho que o Brasil só tem a ganhar com esse distensionamento. À medida que isso diminui, Volney é bom. As pessoas vão se aproximar. Vai ser o líder do governo. Vão se aproximar do governo, vão votar as pautas que são boas para o Brasil. A gente vai ter um ambiente muito mais tranquilo para trabalhar no Congresso e no Brasil, se Deus quiser. A gente chegou ao fim do nosso quadro Dois Lados de hoje, excepcionalmente aqui no CCBB, que é o lugar onde está tendo o gabinete de transição. E tem uma curiosidade daqui, Stephanie e Colombo, que estão aí no estúdio. Fiquei sabendo que o governo de transição, além dos problemas, né, das questões relacionadas a essa passagem de bastão, vai usar esse ambiente aqui do CCBB para assistir o jogo do Brasil, a estreia do Brasil na quinta-feira da semana que vem contra a Sérvia. Vamos torcer pro Neymar. Olha aí, que é bolsonarista. Vamos aí, o Brasil jogando, nós somos de um país só. Estaremos todos aqui de verde e amarelo, torcendo para o Brasil e que Neymar faça 2 gols. Nesse jogo de torcida, a gente se vê, então, na Copa do Mundo, né? Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Basília, com os bastidores da política pra gente também. Agradecendo também aos nossos convidados do quadro de hoje. Já já a gente volta com mais Basília para vocês. Já já a gente continua nesse clima aqui de debate, de opinião.